E aí, galera do Maníaca Vlog, hoje eu vou contar pra vocês a história épica da minha primeira aventura no mundo do transporte público. E antes de embarcarmos nessa jornada alucinante pelos altos e baixos do transporte público, quero saber qual foi a situação mais engraçada que vocês já viveram nos ônibus, trens ou metrôs. Deixem aqui nos comentários e vamos compartilhar altas e risadas. E claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho e prepare-se para o que está por vir. Vamos lá? Então a situação era a seguinte: eu sempre fui uma pessoa caseira, graças aos meus pais super protetores. Eles me mantinham tão protegida que eu só havia andado de ônibus com eles. Mas aí, com quase 18 anos, eu consegui um emprego perto de casa, a apenas 30 minutos a pé. Então quem precisa de transporte público, certo? Até que um dia eu fui demitida e lá estava eu, determinada a encontrar um novo emprego. Com a missão de encontrar trabalho, fui direcionada para uma entrevista de emprego. Mas olha só, o destino tinha outros planos para mim. A entrevista não era mais perto de casa, era do outro lado da cidade. E eu estava prestes a encarar a minha primeira vez pegando o ônibus sozinha. Que desafio, hein? Decidi sair de casa com uma vantagem: 3 horas de antecedência. Quem precisa disso, certo? Eu estava tão confiante que cheguei ao ponto de ônibus antes mesmo dos pássaros acordarem. Mal sabia eu que estava prestes a entrar numa verdadeira novela. Finalmente o ônibus chegou e entrei com um sorriso confiante no rosto. Afinal, eu tinha estudado o itinerário, memorizado o número da linha e anotado o endereço do destino. Tudo parecia estar sob controle, mas como vocês já podem imaginar, isso não foi bem o que aconteceu. Nesse dia, ao embarcar no ônibus, eu percebi que o motorista estava usando um bigode postiço. Pensei eu, isso é alguma campanha de conscientização sobre o uso de bigodes ou apenas uma terça-feira normal no transporte público? De qualquer forma, a situação era tão surreal que eu não podia evitar de dar uma risada. E lá estava eu, nervosa, olhando para fora da janela e tentando me concentrar nas paradas. Afinal, naquela época não tínhamos os luxos dos GPS e Google Maps. Mas vamos lá, o que poderia dar errado? A primeira curva à direita parecia estar certa, a segunda nem tanto e a terceira, bem, eu estava definitivamente em outro bairro. E durante a viagem no ônibus, uma senhora idosa me ofereceu uma bala. Aceitei educadamente, só para descobrir que era um daqueles caramelos ultra resistentes que parecem desafiar as leis da física. Mirei diretamente nos meus dentes da frente e tive que passar o restante da viagem tentando disfarçar minha mastigação, digna de um hamster. Durante o caminho eu estava tão nervosa que continuei a conversar com essa senhora simpática. Falei sobre a entrevista de emprego e que era a primeira vez que estava pegando o ônibus. Foi então que ela me deu uma orientação que só mais tarde eu descobri me levou para um bairro completamente diferente do meu destino. Ela parecia tão confiável, mas só depois eu percebi que confiar nela foi como pedir conselhos de moda para um peixe. Seguindo as instruções da senhora simpática, desci na próxima parada, determinada a caminhar as 3 quadras sugeridas. O que poderia dar errado, certo? Bem, eu estava prestes a descobrir. Caminhei e caminhei. E quando olhei ao meu redor, eu estava em algum lugar que nem constava no meu mapa mental. Eu estava, de fato, em um território desconhecido e perigosamente longe do meu destino original. Decidi continuar caminhando, esperando que a qualquer momento eu encontrasse meu caminho de volta. Afinal, eu já tinha investido tanto tempo nessa aventura, não é mesmo? E foi aí que as coisas ficaram ainda mais estranhas. As ruas pareciam distorcidas e os prédios pareciam crescer como cogumelos mágicos. Era como se eu tivesse caído em um mundo paralelo. Finalmente, depois de andar por um tempo que parecia mais longo do que todas as temporadas de uma série de TV juntas, vi que algo estava muito errado. Foi quando finalmente eu aceitei o fato de que estava completamente perdida. Sim, eu estava perdida em uma terra desconhecida. Eu tinha 2 opções: entrar em pânico ou começar a caminhar. E eu escolhi a segunda opção porque eu estava determinada a não me atrasar.
Mas aí as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Enquanto eu caminhava por aquelas ruas desconhecidas, percebi que não era a única que estava perdida ali. Eu comecei a notar outros pedestres olhando para seus celulares com expressões confusas, como se estivesse jogando o jogo de onde diabos eu estou. Em um momento, o homem mais velho se aproximou de mim e perguntou se eu sabia como chegar a algum lugar chamado Rua das Confusões. Bem, só para deixar claro, essa rua não existia no meu mapa mental, mas o nome era tão apropriado para a situação que eu poderia jurar que era alguém que estava fazendo uma pegadinha com todos nós. E o melhor de tudo, o calor estava ficando cada vez mais insuportável. Era o tipo de calor que fazia as galinhas botarem ovos cozidos. E lá estava eu, com uma roupa social, derretendo que nem um picolé ao sol, enquanto meu rosto se transformava em uma mistura de batom e suor. Com uma mão no celular descarregado e a outra tentando abanar o calor, eu me senti como um zumbi em um dia de sol. Decidi então fazer uma pausa e encontrar alguma sombra para me abrigar do calor intenso. Eu estava tão exausta, desorientada e com os pés parecendo ter sido atropelados por um bando de elefantes. Mas quando finalmente encontrei uma árvore para me abrigar, notei que havia formigas gigantes no chão. Não sei se eram mutantes ou apenas muito famintas, mas elas pareciam prontas para me atacar. Fiquei ali sozinha, tentando afastar as formigas famintas, enquanto meu estômago roncava alto o suficiente para competir com o motor de caminhão. Mas o que não me matou me fez rir. Depois de algumas risadas nervosas com as formigas gigantes, continuei minha odisseia de volta ao ponto de ônibus original. E com o coração palpitante, comecei a caminhar na direção oposta, rezando para que a próxima parada de ônibus fosse a minha. A jornada de volta ao ponto original foi como atravessar o deserto do Saara, e minhas sapatilhas se transformaram em dispositivos de tortura nos meus pés, até que depois de uma eternidade e meia, eu finalmente consegui voltar ao ponto de ônibus original. As pessoas experientes ali, ao me verem chegando em estado de desespero, me deram as direções certas para o meu destino. Sim, era tudo o que eu precisava, direções corretas e uma lição de vida. E apesar de todos os obstáculos, eu cheguei na entrevista completamente exausta, suada e com os pés doendo, mas para minha surpresa, a entrevista ocorreu tão bem que eu consegui um emprego. Talvez tenha sido o meu espírito aventureiro que impressionou o entrevistador, vocês não acham? E foi assim que eu aprendi a importância de verificar 2 vezes o itinerário e de nunca confiar em conselhos de estranhos nos ônibus. Essa foi uma aventura que nunca vou esquecer e que me rendeu boas risadas ao longo do caminho de volta. E chegamos ao fim dessa jornada épica pelos meus perrengues no transporte público. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu. Antes de ir embora, quero ouvir as histórias de vocês também. Já passaram por alguma situação cômica no transporte público? Contem tudo aqui nos comentários. E se vocês curtiram essa comédia sobre rodas, deixem um super like, compartilhem com os amigos e, é claro, se ainda não é inscrito, corre lá e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios aqui no Maníaca Vlog. Valeu, galera! Até o próximo vídeo!